Olá, você sabia que a soma das cargas elétricas existentes em um sistema eletricamente isolado é constante? Verifique isso comigo agora, depois da nossa vinheta. Vamos lá! Olá, eu sou o professor Samir, professor de Física, e hoje estaremos dando continuidade ao nosso assunto de eletrostática. Hoje eu trago para vocês dois princípios fundamentais dentro da eletrostática. Primeiro princípio, princípio da atração e repulsão. E o segundo princípio que nós iremos ver hoje é o princípio da conservação da carga elétrica. Então venham comigo e vamos começar. Essa aula é a nossa aula de número 4 relacionada à eletrostática. Então vejam, caros, a eletrostática ela vai se basear em dois princípios fundamentais. E quais princípios são esses, Samir? Vejam, o princípio da atração e repulsão. O que diz esse princípio? Vejam, esse princípio diz que partículas eletrizadas com cargas elétricas de sinais iguais, o que vai acontecer com essas cargas elétricas? Elas irão se repelir, ou seja, vão se afastar uma das outras. Então observe, esse princípio ele vem trazendo para mim que se eu tenho duas cargas elétricas e essas cargas elétricas apresentam o mesmo sinal, o que vai acontecer com essas cargas elétricas? Elas irão se repelir, ou seja, se afastar uma da outra, certo? Tá? Observe também que nesse princípio, enquanto as cargas elétricas são iguais, elas se repelem, e quando as cargas elétricas são diferentes, o que vai acontecer com essas cargas elétricas? Elas irão se atrair, tá? Então, o primeiro princípio da eletrostática, a gente fala que se você tem duas cargas elétricas de sinais iguais, a tendência é que essas cargas elétricas elas se afastem uma da outra, certo? Já quando essas duas cargas elétricas apresentam sinais diferentes, o que vai acontecer com essas cargas elétricas? Elas tendem a se aproximar. É o que nós chamamos de atração. Tudo beleza? Muito simples, muito fácil esse nosso primeiro princípio da eletrostática, conhecido como princípio da atração e repulsão. Samir me mostra melhor como isso acontece. Vem. Observe que eu tenho duas cargas elétricas e vamos dizer que essas cargas elétricas elas apresentam o mesmo sinal, ou seja, duas cargas positivas. Se elas apresentam cargas de mesmo sinal, o que vai acontecer com essas cargas elétricas? Essas cargas elétricas elas vão tender a se afastarem uma da outra, certo? A esse processo de afastamento nós iremos chamar de repulsão. Tudo legal? Tá? Simples assim e muito fácil. Observe no segundo exemplo que eu tenho também duas cargas elétricas, só que agora essas cargas elétricas elas apresentam o mesmo sinal, mas sinal negativo, tá? Ou como elas apresentam o mesmo sinal, o que vai acontecer com essas cargas elétricas? Elas vão tender também a se afastarem uma da outra. Então observe, se ela está se afastando, uma vai para a esquerda e a outra vai para a direita. Para esse fenômeno nós chamamos também de repulsão. Mas Samir, e se essas cargas elétricas apresentarem sinais diferentes? Como por exemplo, uma seja positiva e a outra seja negativa. Vem. Digamos que nós temos duas cargas elétricas e uma é positiva e a outra é negativa. Observe que as cargas elétricas apresentam sinais diferentes. Logo, como elas apresentam esses sinais diferentes, elas tendem
a se aproximarem uma da outra. E para isso, nós chamamos de atração. Tudo bem? Então, o primeiro princípio da eletrostática, ele diz que cargas elétricas de mesmo sinal tendem a se afastar e cargas elétricas de sinais diferentes tendem a se aproximar. Então, esse é o nosso primeiro princípio dentro da eletrostática. Vamos ao segundo princípio agora. O segundo princípio, a gente fala que a conservação da carga elétrica, é o princípio da conservação da carga elétrica. Como assim, Sami? Olha lá, a soma algébrica das cargas elétricas em um sistema eletricamente isolado. Sami, o que seria esse sistema eletricamente isolado? Um sistema eletricamente isolado te fala que as cargas elétricas, elas irão trocar elétrons, tá, entre si e jamais com um sistema externo, tá? Então, o segundo princípio da eletrostática, ele te fala que essa soma algébrica dessas cargas elétricas em um sistema eletricamente isolado é o que nós chamamos de constante, tá? Vou demonstrar aqui para você, legalzinho, para que você entenda melhor. Veja, vamos dizer que nós temos dois sistemas, tá? E observe que eu tenho três cargas elétricas, a carga A carga B e a carga C. Observe que essas cargas elétricas, elas estão trocando cargas entre si, tá? E não com um sistema externo, um sistema fora, tá? Então, nesse sistema eletricamente isolado, a soma dessas cargas elétricas sempre vai me dar um valor constante. Observe. Então, eu tenho a carga A carga B e a carga C. Observe que na carga A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cargas positivas. Então, vou colocar aqui, ó, a minha carga A é igual a mais 8. Certo, pessoal? Observa agora que a minha carga B, ela apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas negativas. Observe aí, ó. Então, a minha carga B, ela apresenta 6 cargas negativas. E observe que a minha terceira carga, chamada de carga C, ela apresenta 4 cargas positivas. Então, vou botar aqui, ó, a minha carga C, ela apresenta mais 4 cargas positivas. Então, eu falei para vocês que um sistema eletricamente isolado, a soma dessas cargas elétricas sempre será constante. Observe aqui, ó, a soma das cargas antes do sistema e aqui vai ser a nossa soma das cargas depois, tá? No mesmo sistema. Vamos aqui nesse segundo sistema. Aqui eu tenho antes e aqui eu tenho depois, tá? Um sistema antes e um sistema eletricamente isolado depois. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cargas. Então, a minha carga do corpo A' é igual a mais 5, certo? Observe aqui que a carga elétrica do meu corpo B, eu tenho apenas uma carga. Então, observe aqui, ó, a carga de B' é igual a menos 1. E a minha terceira carga, que eu chamei de C', eu tenho 2 cargas positivas. Então, a carga C' é igual a mais 2. E o segundo princípio da eletrostática, a gente fala que essa soma algébrica, tá? Antes e depois, em um sistema eletricamente isolado, ou seja, eles não vão trocar cargas elétricas com o meio exterior, sempre vai ser um valor constante. Então, observe aqui, ó, a somatória das cargas elétricas antes, nesse sistema, é igual à somatória das cargas elétricas no sistema depois. Essa letra aqui é o que nós chamamos de sigma, tá? É uma letra grega conhecida como sigma. Então, vamos somar primeiro as cargas elétricas antes,
no primeiro sistema e depois nós iremos somar as cargas elétricas no segundo sistema, ou seja, depois. O segundo princípio ele fala que a somatória dessa carga elétrica antes vai ser igual à somatória da minha carga, do conjunto das minhas cargas elétricas depois. Vem. Vou somar aqui, ó. Então eu tenho aqui a somatória das minhas cargas elétricas antes, olha, mais 8, mais 4, mais 6, estão vendo? Mais 8, mais 4, menos 6, igual, isso antes, tá? A somatória das cargas elétricas antes, no meu sistema antes. E depois, eu tenho mais 5, mais 2, menos 1. Como é um sistema eletricamente neutro, e eu falo que o segundo princípio da conservação da eletrostática, que é a conservação da carga elétrica, esses valores têm que estar iguais. Observe, 8 mais 4 é igual a mais 12, 12 menos 6, e aqui 5 mais 2 dá mais 7, menos 1. Logo, mais 12 menos 6, isso aqui é igual a mais 6, igual, mais 7 menos 1 é igual a mais 6. Então, observe que o segundo princípio da eletrostática, ele já te fala que a soma algébrica das cargas elétricas em um sistema eletricamente isolado, ele é constante, ou seja, são iguais. Observe que essas cargas elétricas, antes elas trocaram cargas elétricas no sistema interno, não trocou com o sistema externo, tá? E depois dessas cargas elétricas trocarem elétrons, umas ficaram com mais elétrons, outras com menos elétrons. O importante é que no final, esse valor foi um valor constante, tá? Então, segundo o princípio da eletrostática, ele te fala que a soma algébrica dessas cargas elétricas em um sistema eletricamente isolado sempre será constante. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa aula de número 4, tá? E na próxima nós iremos fazer um exercício. Um abraço a todos e até a próxima.